Oi, gente, tudo bom? Então eu vou começar agora a ler o primeiro capítulo desse livro aqui, O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Eu vou pedir desculpas para vocês, porque tem um prédio que está sendo construído aqui do lado, então às vezes vai ter uns barulhos aí. Eu não tenho nenhum cômodo que fique longe dele, então a gente vai ter que lidar com isso, né? Mas isso passa, ó, tá vendo? É esse barulho aí. Então vamos começar. Eu vou tentar ser o mais rápido possível para não ficar um vídeo muito longo, né? Então eu vou começar aqui da introdução, ó. Esse livro contém a essência do princípio da expressão. Se eu quisesse, poderia tê-lo expandido em um livro de centenas de páginas, mas tal expansão fugiria do propósito desse livro. Comandos, para serem eficazes, devem ser curtos e direto ao ponto. O maior comando já registrado encontra-se nas poucas e simples palavras: "E Deus disse que se faça a luz", fecha aspas. Se, mantendo nesse princípio, agora eu entrego a você, leitor, nestas poucas páginas, a verdade conforme revelada para mim. Quem escreveu isso foi o próprio Neville, tá? Então aqui é o primeiro livro dele, nesse livro aqui, que chama Ao Seu Comando. Vamos lá. Pode o homem decretar alguma coisa e ela vir a acontecer? Mais que certamente que pode. O homem sempre decretou o que tem aparecido em seu mundo e hoje continua decretando o que está aparecendo em seu mundo. E ele continuará a fazê-lo enquanto o homem for consciente de ser homem. Não há nada que tenha aparecido no mundo do homem que ele não tenha decretado que deveria. Vocês vão entendendo aí, então, o que ele está querendo dizer com isso? Que nada mais é do que o poder da mente e da palavra. Ele está falando que tudo que tem na nossa vida é baseado naquilo que a gente fala, entendeu? Você pode até negar, tente se quiser, você não conseguirá provar o contrário, pois esta afirmação se baseia em um princípio imutável. Você não vai conseguir comandar as coisas que irão aparecer através de suas palavras ou através das suas declarações em voz alta. Tais vãs repetições frequentemente só confirmam o oposto do que se é dito. Um comando ou afirmação sempre será feito através da consciência, ou seja, cada homem deve ser consciente daquilo que ele afirma para si mesmo. Agora um subtítulo, uma nova perspectiva. Quando a Bíblia for lida nessa perspectiva, você perceberá que ela é o maior livro científico já escrito. Ao invés de olhar para a Bíblia como registro histórico de uma antiga civilização ou como a biografia da vida incomum de Jesus, veja-a como um grande drama psicológico ocorrendo na consciência de cada homem. Tome isso para si e, quando menos esperar, o seu mundo passará dos estéreis desertos do Egito à terra prometida de Canaã. Subtítulo: A natureza de Deus. Todo mundo poderia concordar com a afirmação de que todas as coisas foram feitas por Deus e que sem ele nada poderia existir. Porém, o que o homem não consegue chegar a um consenso é sobre a identidade de Deus. Todas as igrejas e sacerdócios do mundo discordam quanto à verdadeira identidade e à natureza de Deus. A Bíblia prova, sem sombra de dúvida, que Moisés e os profetas estavam 100% em concordância quanto à identidade e à natureza de Deus. A vida e ensinamentos de Jesus também se seguiram de acordo com as conclusões dos profetas antigos. Moisés descobriu que a natureza de Deus está na consciência do ser humano, ao ouvir estas palavras muito pouco compreendidas. Então, abre aspas, ó. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3, versículo 4. Davi cantou em seus salmos, abre aspas, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. Salmos 46, versículo 10. Isaías declarou, abre aspas, eu sou o Senhor e não há ninguém acima de mim, não há nenhum Deus ao meu lado. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Eu formei a luz e criei a escuridão. Eu fiz a paz e criei o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas.
Isaías 45, versículos 5 e 7. Eu tô abrindo aspas e não tô fechando, né? Mas vocês estão entendendo, né? A consciência de ser como Deus é repetida centenas de vezes no Novo Testamento. Para citar apenas algumas, aí ele abre aspas de novo. Eu sou o pastor, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. E novamente, quem dizes que eu sou? Então vocês entendem aqui, quem acompanha esses estudos, a importância do eu sou. Quem é o eu sou, entendeu? Não está escrito, eu, Jesus, sou a porta. Eu, Jesus, sou o caminho. E nem foi dito, quem dizes que eu, Jesus, sou? Está claramente escrito, eu sou o caminho. A consciência do ser é a porta através da qual as manifestações da vida passam antes de ganharem forma no mundo. A consciência é o poder da ressurreição, ressuscitando aquilo o que o homem é consciente de ser. O homem está sempre concebendo o que ele é consciente de ser. Esta é a verdade que liberta o homem, pois o próximo homem que sempre se aprisiona, ou é o próprio homem, que sempre se aprisiona ou sempre se liberta. Entendeu? Subtítulo: Eu e meu pai somos um. Eu adoro esse. Se você, leitor, desistir de todas as suas crenças antigas, de um Deus separado de você, e proclamar a Deus como a essência da sua consciência, como Jesus e os profetas fizeram, você irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu pai somos um. Essas afirmações, eu e meu pai somos um, João 10, versículo 31, e meu pai é maior do que eu, João 14, versículo 28, parecem ser controversas, mas, se interpretadas tendo em conta o que acabamos de dizer, no que se diz respeito à identidade de Deus, você vai notar que elas são completamente esclarecedoras. Eu e meu pai somos um, porém meu pai é maior que eu. A consciência, sendo Deus, é como o Pai. Aquilo que você é consciente de ser é o Filho, dando testemunho de seu Pai. É assim com o indivíduo e as suas concepções. O indivíduo sempre é maior do que as suas concepções. No entanto, ele sempre será um só com elas. Por exemplo, antes de você ser consciente de ser humano, você primeiro tem que ser consciente de apenas ser, de existir. Depois, em seguida, você se torna consciente de ser homem ou de ser mulher. E você ainda continua como indivíduo acima de suas concepções, sendo humano, sendo homem ou sendo mulher, somando ainda todas as outras concepções que você tem de si mesmo. Jesus descobriu essa verdade gloriosa, declarando-se ser um só com Deus, e não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Ele disse, abre aspas, se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. O céu está dentro de você. Portanto, quando foi registrado que ele ascendeu até o seu Pai, foi dizendo que ele ascendeu em consciência, ao ponto onde ele se tornou apenas consciente de ser, transcendendo assim as limitações da sua presente concepção de si mesmo, chamada Jesus. Subtítulo: Seja aquilo o que você deseja ser. Quando se é consciente de apenas ser, todas as coisas são possíveis, ele disse. Abre aspas, tudo que determinardes realizar dará certo. Linda essa parte, né? Jó 22, versículo 28. Esta deve ser a sua determinação, elevar a sua consciência à naturalidade de ser aquilo que você deseja ser, como ele expressou. E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer minha consciência à naturalidade daquilo que eu desejo, atrairei a manifestação do que desejo para mim. Pois ele afirma, nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado.
e eu e meu Pai somos um. Portanto, a consciência é o Pai que está atraindo as manifestações da vida até você. Você está nesse momento atraindo para si e para o seu mundo tudo aquilo que você está consciente de ser nesse momento. Agora, você sabe o que quis dizer com, abre aspas, você precisa nascer de novo. João 3, versículo 7. Se você estiver insatisfeito com a sua situação atual na vida, a única maneira de mudar isso é tirar a sua atenção das causas que parecem reais para você e desenvolver a sua consciência de ser aquilo que você deseja ser. É o eu sou. Vocês estão entendendo que aqui é você primeiro ser, né? Pensar como se você já fosse aquilo que você quer se tornar. É difícil, mas é possível, entendeu? Você não pode servir a dois senhores, portanto, para tirar o seu foco de um estado de consciência e direcioná-lo para outro, é o mesmo que morrer para um e viver para o outro. Entendeu? Você nasce de novo, né? É todo um exercício de autoconhecimento. É você deixar as crenças para trás e se abrir para uma nova consciência realmente, tá? A pergunta, quem dizes que eu sou? Lucas 9, versículo 20. Não foi feita por um homem chamado Jesus a um homem chamado Pedro. Essa é a eterna pergunta que é feita pela sua verdadeira essência ao seu ego. Em outras palavras, quem dizes que és? Pois a sua autoconvicção, a sua opinião sobre si mesmo, é o que irá determinar a sua expressão na vida. Ele disse, abre aspas, você acredita em Deus? Acredite também em mim, fecha. Em outras palavras, em mim, dentro de você, está este Deus. Subtítulo, orar sim, suplicar não. Ó, isso aqui é muito importante também, né? Para orar, então, reconheça-se como sendo aquilo o que você deseja agora, ao invés de ter que aceitar ficar pedindo a um Deus que não existe pelas coisas que você deseja. Agora, você consegue entender porque milhões de orações não são atendidas. Os homens oram a Deus que não existe. Por exemplo, ser consciente de ser pobre, ao rezar a Deus para ter riquezas, lhe trará a recompensa daquilo que você é consciente de ser, ou seja, pobreza. As orações, para serem bem-sucedidas, devem ser declarações ao invés de súplicas. Então, se você quer rezar por riqueza, mude a imagem de pobreza, ignorando as evidências dos seus sentidos e assuma a natureza de ser rico. Desculpa. Nos foi dito, quando você orar, vá para dentro, em segredo, e feche a porta, pois aquilo que o teu pai ver em segredo, lhe será dado abertamente em recompensa. Mateus 6, versículo 6. E aqui nós identificamos o Pai como sendo a consciência de ser. Subtítulo, eu sou o caminho. Também identificamos a porta como sendo a consciência do ser. Então, fechar a porta significa desligar-se do que eu estou consciente de ser agora, para então me declarar ser aquilo que eu desejo ser. A partir do momento em que a minha reivindicação for estabelecida ao ponto de se tornar uma convicção, eu começo a atrair para mim as evidências daquilo que é afirmado. Vocês estão entendendo aqui que para a gente se tornar alguma coisa, a gente tem que ser convicto de que a gente já é. Você tem que ter convicção de que você já é aquilo que você quer se tornar, tá bom? Não se questione como as coisas vão acontecer, pois nenhum homem sabe disso. Ou seja, ninguém sabe de que maneira as coisas desejadas irão aparecer. É um exemplo que eu vi na internet e que eu passo também. Quando você vai no restaurante, que você faz um pedido pro garçom, eu quero comer um camarão a molho de gorgonzola. Você não tem certeza que se você tá num restaurante, a menos que não tenha os ingredientes, o seu prato vai chegar? Vai. Então você não precisa ficar toda hora chamando o garçom. Tá chegando? Tá ficando pronto? Vai vir? Ou então você não vai na cozinha querer saber como vai ser feito. Você pede e esquece. Ele vai chegar. É a mesma coisa quando você faz essa oração, né? Que você tem que ser convicto de que já tá lá, vai chegar pra você, entendeu? Não importa o como.
vai chegar, tá bom? A consciência é o caminho ou a porta através da qual as coisas aparecem. Ele disse: eu sou o caminho. E não eu, José da Silva, sou o caminho, mas eu sou a consciência de ser o caminho através do qual tudo tem que passar. Os sinais sempre sucedem, eles nunca precedem. Nada que esteja fora da sua consciência existe em seu mundo. Portanto, obtenha primeiro a consciência e as coisas serão compelidas a existir. Foi dito a você: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Consiga primeiro a consciência das coisas que você está procurando e deixe que elas se desenvolvam naturalmente. Isso é o que se entende por tudo que determinardes realizar dará certo. Fecha aspas. Subtítulo: o princípio da concepção. Aplique esse princípio e você saberá o que é crer para ver. A história de Maria é a história de cada homem. Maria não foi uma mulher que deu à luz de uma maneira milagrosa a alguém chamado Jesus. Maria é a consciência de ser que sempre permanece virgem, não importa a quantos desejos ela dê à luz. Olhe para si mesmo como essa Virgem Maria a partir de agora, sendo fecundado através do seu próprio desejo, tornando-se unido a esse desejo ao ponto de incorporá-lo ou de dar à luz a ele. E é isso, né? Em alguns cursos que eu fiz também, as pessoas elas usavam essa analogia. Você tem um desejo de fazer alguma coisa, então você já tem que tá aqui dentro de você já tem que dar. É você ficar grávido desse desejo, alimentar ele. Às vezes não é de um dia para o outro, são meses de planejamento, de estudo, entendeu? Então é você dar à luz a isso. E você dar à luz a uma pessoa, no caso as mulheres, né? Não é de um dia para o outro, são 9 meses de gestação, né? Então é tudo desse jeito. Quando você planta uma semente, também não é de um dia para o outro, demora, né? Então é desse jeito. Quando você coloca uma ideia nova em você, é desse jeito que você vai se aprimorando. E o principal é ter convicção daquilo que você quer, de que você já é aquilo, entendeu? No filme, a gente assistiu esses dias Os Gambitos da Rainha, acho que é isso, né? A menina jogava xadrez, ela já era convicta de que ela ia ganhar, entendeu? Então assim, ela tinha essa convicção, ela não tinha dúvida que ela não ia ganhar. A convicção dela era: eu vou ser a vencedora mundial. É convicção isso, entendeu? Então vamos lá. Por exemplo, foi dito que Maria, que você agora sabe que é uma referência a você mesmo, nunca tinha estado com o homem, e ainda assim ela deu à luz. Ou seja, você, João da Silva, não tem nenhuma razão para acreditar que aquilo que você deseja agora será algo possível. Mas como você descobriu a sua consciência de ser como parte de Deus, faça dessa consciência o seu esposo e conceba um filho, uma manifestação do Senhor, pois o teu Criador é o teu esposo, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54, versículo 5. O seu ideal ou ambição é essa concepção. O primeiro comando a ela, que agora também é dado a você, é: vá e não conte a ninguém. É outra coisa importante. Quando você tem um desejo, um sonho, é você e Deus só. Você já é Deus, certo? Deus está em você. Então, boca fechada. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outras pessoas, pois elas só irão ecoar os medos presentes em você. O sigilo é a primeira lei a ser observada para a realização do seu desejo. O segundo ponto, conforme lemos a história de Maria, é: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1, versículo 46. Nós identificamos o Senhor como uma consciência de ser. Portanto, engrandecer ao Senhor é o mesmo que reavaliar ou elevar a sua atual concepção de si, até o ponto onde essa reavaliação se torne natural.
Quando essa naturalidade for alcançada, você dará à luz, tornando-se aquilo que você está unido em consciência. Vou pausar, beber uma água. Mais um subtítulo: a criação de todas as coisas. A história da criação nos é contada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No primeiro estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Tá torto. O agora, esse exato momento, é o princípio referido neste versículo. É o princípio de uma necessidade, de um desejo. O verbo é o desejo que sonda a sua consciência, buscando por sua personificação. A necessidade por si mesma não possui realidade, pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas que eu desejo ser só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-las. Então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste primeiro versículo de João, ou seja, e o verbo estava com Deus. O verbo, ou desejo, deve estar fixado ou unido com a consciência para que ele possa ganhar realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, acentuando então a sua forma, dando vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo o que até então era apenas um desejo morto ou não realizado. Entre aspas agora. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser. Saiba então que você sempre será comandado a si mesmo, mesmo sem o uso das palavras eu sou. Se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha qualquer evidência de saúde em seu mundo, você deve começar a sentir-se saudável. No exato momento em que a sensação de que eu sou saudável for atingida, os dois concordaram. Ou seja, o eu sou e saudável concordaram em ser um só. E esse acordo sempre resultará no nascimento de um filho, que é o objeto desse acordo. Nesse caso, a saúde. Entendeu? Quando você acredita que você já é, aquilo vai ser concebido. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. Assim você pode entender por que Moisés declarou: eu sou me enviou a vós. Pois quem além de mim, além do eu sou, me enviaria? Ninguém, pois eu sou o Senhor e não há ninguém acima de mim, não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou se você fizer da sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser. Você sempre expressará aquilo que está na essência da sua consciência, e a sua expressão sempre será a essência desta consciência. Espero que vocês estejam entendendo isso. E novamente Moisés declarou: eu sou o que sou. Isso é algo para sempre ter em mente. Você não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, a sua nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Todas as suas crenças atuais, medos e limitações são pesos que amarraram você ao seu atual nível de consciência. Se você quer transcender esse nível, você deve deixar para trás tudo o que agora for parte do seu presente ser, ou concepção de si mesmo. Para fazer isso, você deve desviar a sua atenção para longe de tudo o que agora for um problema ou limitação, e focar apenas em ser. Ou seja, você deve comandar silenciosamente, mas com sentimento, a si mesmo, o eu sou. Não condicione essa consciência ainda, apenas declare-se ser e continue a fazê-lo até que você se envolva na sensação de apenas ser, sem face e sem forma. Quando essa expansão de consciência for alcançada, então, nessa profunda essência de si mesmo, dê forma e aspecto
à sua nova concepção, sentindo-se ser aquilo que você deseja ser. Você vai descobrir dentro dessa profunda essência de si que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo aquilo que você puder conceber ser neste mundo será uma realização mais do que natural para você nessa nova e atual essência da consciência. Esse é o convite que nos foi feito nas Escrituras, a ficar ausente do corpo para ficar presente no Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 8. O corpo é a sua antiga concepção de si mesmo e o Senhor, a sua consciência de ser. Isso é o que entende quando Jesus disse para Nicodemos: em verdade, eu vos digo, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. João 3, versículo 3. Isso é, a não ser que você abandone a sua atual concepção de si mesmo e passe a assumir um caráter de um novo nascimento, você continuará a projetar as suas atuais limitações. Vocês estão entendendo aqui que é o poder do eu sou? Eu acho que tá claro isso, né? É você agir, pensar como se você já fosse a pessoa saudável, a pessoa próspera, a pessoa livre, a pessoa rica, a pessoa que conseguiu um trabalho, aquele funcionário daquela empresa, você já é, tá? A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando a sua consciência, pois a sua consciência é a realidade, que eternamente se solidifica nas coisas que o cercam. O mundo do homem é em cada detalhe projetado a partir da sua consciência. Tentar mudar o seu ambiente ou o seu mundo, destruindo as coisas ao seu redor, é o mesmo que quebrar um espelho na expectativa de mudar o reflexo da sua imagem. O seu ambiente e tudo dentro dele reflete o que você é em sua consciência, e você manterá esse reflexo no seu mundo pelo tempo em que você continuar a ser o que você é em sua consciência. Deixa eu tomar mais água. Mais um subtítulo. Para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou dividir esse livro em dois. Então eu vou ler até a página 34, depois eu vou gravar outro vídeo, senão fica muito cansativo também, né? Então vamos lá. Subtítulo: Seja Grande. Sabendo disso, comece a se auto-reavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de Números, você vai ler: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e éramos gafanhotos aos olhos deles. Isso não se refere a um tempo em um passado distante onde existiam homens com a estatura de gigantes, mas sim aos dias de hoje. O nosso eterno agora, onde as circunstâncias que nos cercam alcançaram o tamanho de gigantes, tais como o desemprego, os exércitos inimigos, os seus problemas e todas as coisas que parecem ameaçá-lo. Esses são os gigantes que te fazem sentir-se como um gafanhoto. Mas como foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e por causa disso, éramos gafanhotos aos olhos deles. Em outras palavras, você só é para os outros aquilo o que primeiro você é para si mesmo. Portanto, para se reavaliar, comece a se sentir ser o gigante, um centro de poder, e comece a reduzir os gigantes antigos até transformá-los em pequenos gafanhotos. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Daniel 4, versículo 35. Isso que foi dito não se refere a um Deus ortodoxo que está sentado em um trono no espaço, mas sim ao único Deus, o Pai da eternidade, a sua consciência de ser. Então, desperte o poder que você tem, não como homem, mas como o seu verdadeiro eu, uma consciência sem face e sem forma, e liberta-te da tua prisão autoimposta. Subtítulo: O Bom Pastor.
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João 10, versículo 15. Minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, elas me seguem. João 10, versículo 27. A consciência é o bom pastor. O que eu estou ciente de ser é a voz que chama as minhas ovelhas, que por sua vez são a expressão daquilo o que eu sou consciente de ser. A voz da sua consciência, como pastor, é tão boa que nenhuma das suas ovelhas deixa de te seguir ao escutá-la. Eu sou uma voz clamando no deserto da confusão humana, e pelo tanto que sei, tudo aquilo o que eu estou convencido de ser nunca deixará de vir a mim. Eu sou é uma porta aberta, onde tudo o que eu sou pode entrar. A sua consciência de ser é o Senhor e o pastor da sua vida. Então, a afirmação, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmos 23, versículo 1, agora será vista a sua verdadeira luz, sendo a sua consciência. Você nunca está desprovido de evidências ou com falta de provas daquilo que você está ciente de ser. Isto sendo verdade, então, por que você não se torna consciente de ser grande, amado por Deus, rico, saudável e todos os atributos que você admira? Então eu vou encerrar aqui essa parte com essa observação. Faz essa observação que eu acabei de ler e aí eu vou colocar a parte 2, que vai começar com você cria a sua realidade. Te vejo no próximo vídeo.